Algumas pessoas me perguntam, Alan, e aí? As eleições serão seguras no Brasil? A resposta que eu dou a vocês é o seguinte. Eu estou consciente, né, de que no Brasil não se pode questionar, levantar o questionamento, comentar, falar sobre urnas eletrônicas, senão você é punido. E eu quero trazer esse outro aspecto do narcotráfico, porque aí sim os nossos convidados podem falar até com mais tranquilidade. Deixa o perigo para mim. Eu quero que vocês falem daquilo que, além de dominarem o assunto, é o tema paralelo, mas não tão paralelo assim, porque o que eu percebo diante disso, né? Tanto o Bernardo quanto o Caporeso. Eu percebo que esse braço terrorista criminoso que estava atuando no Brasil, ele estava servindo de proteção para os criminosos políticos, para que eles pudessem ganhar financiamento e, com esse dinheiro, subornar quem poderia, em tese, fraudar eleições, por exemplo. E aí fica a pergunta, vai ficar mais difícil não rastrear, ou melhor dizendo, vai ficar mais... deixa eu reformular a frase. Vai ficar difícil para o PCC e para o Comando Vermelho atuar nas eleições brasileiras, uma vez que agora eles, como grupo terroristas, estão sendo, com binóculo, né? Estão sendo observados pelas autoridades americanas na avaliação de vocês? Vou jogar a bola para o Caporeso aí, primeiro, depois o Bernardo. Como é que vocês acham que vai acontecer? Alan, eu não tenho dúvidas disso. Vai ficar muito mais difícil. E eu fico muito feliz com o trabalho que está sendo realizado pelo governo norte-americano, em especial através de Marco Rubio, porque na última eleição que o Trump perdeu para o Biden, existiu um escândalo dentro das eleições dos Estados Unidos, porque foi constatado que alguns mortos teriam votado no Biden, né? Até fizeram uma brincadeira, né? Elvis Presley não morreu, ele votou no Biden. Então, muita gente zoou com isso daí. É claro que é uma brincadeira, é uma questão jocosa, mas que expõe um fato muito preocupante. Se um sistema impresso, de votação impressa, ele pode ser fraudado, o que dirá o sistema eletrônico? E é claro, como o governo americano ele manteve a necessidade estratégica de revelar o que está acontecendo, porque muitos, no lugar deles, depois da eleição, iam se preocupar com outras coisas. Mas qual pauta é mais importante do que uma defesa real da democracia? Uma defesa real de que a gente vai garantir que o voto depositado pelo cidadão vai chegar na pessoa que ele gostaria, ou que não vão criar votos inexistentes para alterar o desejo nacional, o desejo da população. Então, eu realmente estou muito entusiasmado com todos esses dados que vocês falaram, com todo esse trabalho do governo norte-americano. É evidente, é claro, que isso interfere diretamente na questão do Brasil, tá? Não resta dúvidas em relação a isso. E também é bastante claro que vai sim dificultar essa interferência do crime organizado na eleição, né? Respondendo à pergunta do Alan. É claro que o Comando Vermelho, é claro que o PCC desejam que um certo espectro da política tenha aí uma prevalência, e é claro que eu estou me referindo aos canhotos aqui. E esse olhar mais atento do governo americano vai servir sim para inibir um trabalho feito para fraudar as eleições desse ano. Um aspecto que eu quero trazer para vocês com relação a tudo isso que os Estados Unidos está fazendo é que a imprensa brasileira ela está tratando tudo como atos isolados. Preste muita atenção. A imprensa brasileira relata o Trump dando resposta ao Irã como um ato isolado da resposta que o Trump em breve dará para Cuba. E também trata como dado isolado a resposta que o Trump está dando ao Brasil. Ocorre que, onde é que o Irã hoje está obtendo ajuda? China e Brasil. Verdade.
Venezuela e Cuba. Então não tem como você tratar esses casos como casos isolados. Algumas pessoas me perguntam, Alan, e aí? As eleições serão seguras no Brasil? A resposta que eu dou a vocês é o seguinte, seguras ou não, quem fizer merda vai pagar o pato. Esse é o recado do Rubio. Os Estados Unidos não estão falando assim, ó, eu vou garantir que as eleições brasileiras sejam seguras. Não. Os Estados Unidos estão dizendo, se vocês fraudarem, eu vou te fuder. Esse é o recado. Isso para mim está evidente. Se vocês fraudarem, eu pego. Esse é o recado do Rubio. Então cabe a nós fazermos a nossa parte. Votarmos em peso, mostrarmos a força do Flávio. E daí que entra o perigo de MBL, Ratinho Júnior, Zema, Caiado. Porque isso aqui mostra uma força fragmentada. Daí que toda hora aquele discurso do agora fudeu pro Flávio. Olha, descobriram mais uma aqui. Aí tu vai ver, não tem nada. Mas toda hora tem e agora ferrou. Primeiro que isso é falta de senso das proporções, tá? Eu disse à época, se o Flávio tivesse sido pego num vídeo de suruba, ele ia ganhar mais força comigo, não foi. Não é? O Flávio decepcionou os héteros. A mulherada ficou puta. Né? Fala isso não, que absurdo, brincadeira. Piadas à parte. O Flávio não foi pego com suruba. O Flávio não trabalhou com Vocaro. O Flávio não estava na praia com sicário. Toda hora estavam inventando uma coisa. E só vai piorar, né? Toda hora. O que eles estão fazendo, Rogério? Toda hora eles inventam uma mentira. Toda hora. Quando a mentira não cola, eles inventam outra. E inventam outra. E meias verdades, né? Aquilo que você falou do exemplo que você deu do banheiro foi perfeito, né? A pessoa arria a calça para usar o banheiro, ele vai lá e usa uma narrativa pega esse fragmento fora de propósito para prejudicar a imagem do candidato. Mesmo, né? Eles estão fazendo isso o tempo todo e eu queria até colocar os nossos convidados para poder bater um papo conosco aqui, porque daqui a pouco a gente vai para a leitura dos superchats e dizer, né, o que falta para essa galera acordar, por exemplo, em relação aos governos dos estados, em relação aos deputados que precisam ser eleitos, em relação aos senadores e, sobretudo, ao Flávio. E aqui, um questionamento legítimo da minha parte é o seguinte. O presidente do PL, por exemplo, ele vai ganhar menos ou mais dinheiro com mais deputados sendo eleitos? Muito mais dinheiro, né? Beleza. Aí ele precisa se preocupar com a presidência? Se o interesse dele for pessoal, pergunta, entendeu? Essa é a pergunta. Se o interesse dele for pessoal, ele não vai cagar para isso. Né? Exato, ele não precisa. Isso é um ponto, Bernardo Ambrosio, nosso grande amigo Bernardo Ambrosio e Caporeso. Essa é a pergunta. Porque quando o Flávio fala, tá na hora de dobrar as mangas. Carta do Jair, porra. É a carta do Jair. A gente precisa dobrar as mangas para a gente poder atuar. Se o Jair fala isso e o Flávio Bolsonaro fala, a gente precisa urgentemente de dobrar as mangas para a presidência, para lutar pela presidência, e o pessoal fica ali, não, vou ficar aqui na minha. Ainda não é o momento certo. Certo. Exato, não é o momento certo isso. E tal. Porque o PL vai ganhar rios de dinheiro com deputados eleitos. Essa é a verdade. Fundo partidário. Usando o nome Bolsonaro. Usando o nome Bolsonaro. Não necessariamente precisando se preocupar com a eleição do presidente. Esse questionamento é legítimo, não é? Tem muita gente aí, Alan, acho que tentando vender uma dificuldade para na frente colher uma facilidade. Então tem gente aí, não é isso, Bernardo? Tem gente que deveria estar engajada, porque a gente está no limite do não retorno, como o Bernardo falou. A gente está vivendo o limite do não retorno a um sistema democrático, a um modelo onde a violência diminua. Né? A gente tem que combater o crime, tem que combater a violência, essas coisas têm que ir diminuindo paulatinamente, não aumentando.
Então, a gente está vivendo num momento de extrema dificuldade, mas isso é fundamental. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente sabe das vulnerabilidades do sistema eleitoral, a gente sabe que requer aperfeiçoamento, a gente é muitas vezes proibido de falar nesse assunto, né? Mas ainda tem o seguinte, eu vejo gente da própria direita, do nosso próprio meio, às vezes desanimando as pessoas, com relação, você vai votar, mas a urna é isso. Se a gente desanimar, se a gente cair nessa armadilha, né, que é uma tática comunista antiga, né, de desanimar a pessoa, se a gente, tá chovendo, eu não vou votar, tá isso, não vai dar para ir. A gente não pode cair nessa armadilha. É fundamental que cada um faça a sua parte e conscientize as pessoas. Converse com seu vizinho, converse na sua paróquia, converse na sua igreja, converse com as pessoas e tente abrir os olhos das pessoas para o que está acontecendo e do que estaria por vir se a gente desse margem a continuar nesse caminho de atraso, nesse caminho que só leva à corrupção e violência. Não é isso, não Bernardo? dá para ficar lidando com Lula como se ele fosse um político. Eu me lembro do professor Olavo de Carvalho corrigir as pessoas que estavam dizendo que o STF estava agindo de modo político. A frase é uma figura de linguagem. Ela não é uma descrição de fatos, porque o STF é uma corte. Juízes não podem agir de maneira política. Então, se eles agem como se fossem políticos, eles estão cometendo um crime. E aí o professor Olavo falou, olha, cuidado. Né? Não digam que o STF está agindo de modo político, porque vocês estão atenuando o que eles estão fazendo. Porque isso é crime. O juiz não pode agir de modo político. Quando ele age, ele está infringindo uma lei. Ele está quebrando um pacto que existe naquela sociedade. E aí, isso aqui é interessante. Né? A gente vai falar muito aqui hoje das falas do Marco Rubio sobre a questão do Tribunal Internacional, Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Internacional, que são duas coisas distintas. O que mais interessante de tudo seja na questão geopolítica, seja na vida pessoal, a sua experiência de rua, a sua experiência, que nem o Bernardo acabou de falar aqui, saia do seu Leblon, das Laranjeiras, e vá conhecer a periferia, seja na experiência pessoal, seja na geopolítica, a realidade vamos fazer aqui um tratado para poder ninguém mais fazer bomba nuclear. Aí a Rússia vira e fala assim, não, eu vou assinar esse tratado. Com certeza. Posso ir aí fiscalizar? Não. Não, peraí, você disse que vai querer fazer parte do tratado. Então os outros países podem aí dar um pulinho na sua casa só para ver se você está cumprindo? Não pode. Então a gente não vai querer mais cumprir o tratado. Então os Estados Unidos também não vai querer. Não, os Estados Unidos está arrumando confusão. É sempre a mesma conversa. É sempre a mesma história, cara. Vamos desarmar a população? Aí os países, vamos desarmar a população. Armas matam. Armas matam. E vamos então desarmar os narcotraficantes? Porque é o ponto mais crucial. Não, isso é desumano. Você não pode desse jeito. Vai tirar o emprego dele? Não, mas eu quero ser o mais sério possível aqui, até sem a piada. Não, mas aí dá tiro na cabeça do cara não pode. Dá tiro na perna, dá tiro na mão, num lugar que não é letal. Mas eles estão atirando na gente nas áreas letais. Não, mas eles são bárbaros, nós não podemos ser bárbaros. Aí o Trump, e aqui começa o programa. Isso aqui é o assunto de hoje. A frase inicial do Rubio foi que porrada, hein? Não, mas foi uma porrada. A frase inicial do Rubio, trazendo aqui para o Bernardo, a frase inicial do Rubio foi a seguinte: o Irã meteu o papinho, né? Olho por olho, dente por dente. Aí o Rubio me responde, sabe o quê? Não é olho por olho, não. É cabeça por olho. Você me olha, eu arranco tua cabeça. Entendeu? Não é nem você tenta arrancar meu olho, eu arranco tua cabeça, não. Você me olha e eu arranco tua cabeça. Essa foi a resposta do Rubio. E essa resposta que todo mundo está querendo hoje, gente. Narcotraficante falou, não, se vocês vierem fazer isso aqui, eu vou tocar o terror. Beleza, você toca o terror, eu mato você, mato toda a sua família, mato todo mundo. Você é terrorista, porra.
Essa tem que ser a resposta. Não pode ter mais papa na língua. Chega! A gente vai ficar lidando com um terrorista como se a gente estivesse lidando com um primo chato, com uma tia chata, com um amigo chato. Quer converter quem quer te matar? Porra! Chega, não dá mais, Rogério. Não dá mais. A gente está lidando com terroristas. O Lula é terrorista. Alexandre de Moraes é terrorista. Gilmar Mendes é terrorista. Fachin é terrorista. O Fachin, ele chega a dizer até das práticas que ele tinha na época do regime militar. Já viu esse vídeo antigo dele? Não. Ele vira e fala assim, eu não posso nem dizer hoje aqui, né? Porque senão... Falando das práticas que ele tinha na época do regime militar. Tem que tratar essa galera como terrorista. Lula é terrorista, Fachin é terrorista, Gilmar Mendes é terrorista, Toffoli é terrorista. E não é figura de linguagem. O José Dirceu é terrorista. Dirceu. Inclusive treinado para ser. Treinado para isso. Todo esse pessoal é terrorista. Então, Comando Vermelho, PCC, alguns membros do STF, o José Dirceu, o Jacques Wagner, Rui Costa, essa galera toda já tinha de ser tratado como terrorista para ontem. Para ontem. Alan, você está falando de casa invadida pela polícia? Sim! Eu estou falando de tratá-los como terroristas, porque é isso que eles são. Gente, os jornais no Brasil, todos eles, todos, querem que eu veja uma puta vestida de freira. Todo mundo sabe o preço da puta. Ela tem link de OnlyFans. E ela bota uma foto de freira e todo mundo quer que eu a chame de irmã. Não dá, gente. Uma vagabunda. Todo mundo sabe que é puta. Todo mundo sabe que tem um link do OnlyFans, o preço. Botou foto de freira, tem que dizer que é freira. É irmã, madre. Madre superiora. Vocês querem que eu arranque... Sabe aquele meme do Mickey? Eles querem que eu arranque os meus olhos e passe a acreditar no que eles estão mostrando pra mim. No que eles estão falando, melhor dizendo. Eles querem que eu pare de acreditar nos meus olhos e comece a acreditar no que está sendo dito. Não dá. Parabéns para o Marco Rubio, parabéns para o Trump. Eles falaram abertamente que não vão aceitar essa palhaçada do Tribunal Penal, porque está sendo utilizado de forma política. Aí, beleza. Pausa aqui agora. Aí você pensa, né? Pô, os Estados Unidos estão fazendo isso aí. Pô, sacanagem, né? Por que eles não aceitaram? Por que os Estados Unidos não assinaram? São do contra, né? Não assinaram o tratado. Mas quem também não assinou? Então, aí que é a pergunta. Quem também não assinou, gente? Você tem ideia? Eu posso... Dá aquele chute aí. Dar um chute, não sei se vou acertar. Vai. Mas eu sugeriria Rússia. Não assinou. Não assinou? Não assinou. Irã. Não assinou. China. O Irã assinou recentemente. Não, Afeganistão, quer dizer. Irã não assinou, China não assinou. Índia. Não assinou. Você vê que Tô chutando bem, né? Exato. Então, assim, eu passo a bola aqui pro Rogério e depois pro Bernardo. Eles sempre fazem esse joguete canalha. Fala assim, como assim você não quer assinar? E você já fez essa cobrança para a China? Você já fez essa cobrança para a Rússia? Você quer que eu assine algo para ser usado contra os meus soldados, mas você não quer fazer o mesmo contra a China e não quer fazer o mesmo contra a Rússia. Sempre a mesma conversa. A declaração do Rubio é perfeita e contundente, né? E ele acusa literalmente esse tribunal de agir politicamente e com atitudes políticas ao invés de judiciais, eles prejudicarem, né, o cidadão americano. Então, assim, e aí, o que a gente acabou de falar aqui, né? Você olha para os países que não assinaram o tratado e a cobrança vem exatamente em cima do Marco Rubio dos Estados Unidos por também não ter assinado. Um tratado que China não assinou, que Rússia não assinou, que o Irã não assinou. Por que querem aplicar isso unilateralmente aos Estados Unidos? Né? Fica aí a pergunta. A gente sabe muito bem a resposta
E aí a gente consegue ter uma ideia do que é defesa de soberania. O Lula não queria que o Comando Vermelho e o PCC fossem classificados como grupos narcoterroristas, que é o que eles são e acabou acontecendo, por uma desculpa esfarrapada, uma narrativa ridícula de soberania nacional. Soberania que a gente não tem, que as pessoas estão entrando na casa das outras, invadindo para matar famílias inteiras, mata cachorro, mata tudo, a polícia não chega, não pode ir em tal lugar, territórios dominados pelo tráfico, onde o Estado não entra. Onde é que está a soberania aí? Onde é que está a soberania? Então, uma política medíocre, mesquinha aqui no Brasil, e você vê um estadista trabalhando em defesa dos cidadãos americanos, sempre preocupado com os cidadãos americanos. Essa preocupação a gente não tem aqui, né, Bernardo? Tá no mudo, Bernardo. Perfeito. Agora sim. Perfeito. Rogerinho, é isso mesmo. A gente vem falar em soberania quando a gente tem a maior perda de territórios, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, para o tráfico de drogas. Volto novamente, Alan, me permita aqui a digressão, mas eu volto novamente à DPF 635, onde uma decisão monocrática impediu a atuação das polícias nas favelas. E aí, pós a DPF, segundo o relatório do próprio CNJ, não sou eu que estou inventando, a gente passa de 1.000, mais ou menos, tá? Em números próximos, de mais ou menos 1.700 favelas dominadas pelo tráfico para 1.900 e muitas. Que soberania é essa? Que soberania é essa onde um político não pode entrar numa favela para fazer campanha sob risco e pena de morte? Que soberania é essa, meu camarada? Agora, o que o Rubio faz é justamente dizer não a essa babacada. É falar, meu camarada, você tá querendo que eu seja leal e justo com quem está brigando com uma bazuca comigo? Eu tenho que entrar com 38 para combater? Não, senhor, meu camarada, você tá de bazuca na mão, eu vou jogar um napalm na sua cabeça. Eu vou arrancar a sua cabeça fora. E a resposta deve ser essa. E eu digo o seguinte, Alan, não tô maluco aqui, não. Saiu uma pesquisa, se eu não me engano, ontem ou anteontem, dizendo que saiu uma pesquisa logo depois da mega operação contenção, dizendo que 87% da população da favela, ou seja, quem está ali sob o jugo do tráfico de drogas, apoiou a operação. Porque a senhorinha que vê o seu filho sair 5 horas da manhã para trabalhar no shopping center, ver o tiozinho velho que pega a sua bicicleta e vai trabalhar como servente de obra, está sob o jugo daquele traficante ali, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Fala-se muito, né? Aqui no Rio de Janeiro, fala-se muito dessa questão. Esse pessoal, novamente, que anda em carro blindado, que toma champanhe e vai com o boné do MST para protestar na Ataúfo de Paiva, que fica no Leblon. É muito fácil falar de lá. Agora, a pessoa que está sob o jugo do tráfico de droga, o que ela fez? Ela falou, meu camarada, volte mais vezes, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. Essas pessoas não aguentam viver sob o jugo do tráfico de droga. O tráfico de droga, ele impõe um código de regra própria. Ele pune antecipadamente, ele pune penalmente, administrativamente, civilmente. A gente vê aqui traficante expulsando morador de favela porque não compactua ou porque reclama. A gente vê aqui traficante matando morador de favela porque esse morador reclamou de uma forma mais incisiva. E a gente vê até morador perdendo bens para o tráfico e tudo mais. Esse pessoal, eu não gosto de usar esse termo não, mas esse pessoal que está no chão da fábrica ali, esse pessoal não aguenta mais. A polícia não aguenta mais. O cidadão de bem que sente o cheiro de sangue de pólvora não aguenta mais.
Não aguenta mais. E a grande verdade é que eu esperaria aqui que fizessem como o Marco Rubio fez. Falasse, meu irmão, de agora em diante, não. De agora em diante, não. Meu irmão, acabou. E aí é pé na porta, meu irmão. É pé na porta, é bala. É bala pra cima. O Bernardo, tá aqui com a gente também o Caporeso para tratar desse assunto com a gente. E na ausência, às vezes, do Ramage, que é policial, né? Hoje a gente tem dois, né? Hoje são dois feras Abraço aí. pro Ramagem. Abraço pro Ontem Ramage. tava com saudade dele, cara. Pois é, Ontem, né? Pô, Ele tá empenhadão lá na campanha da esposa, né? vamos, por vamos isso que ele ajudar. tá, por isso que ele me A avisou Beca hoje merece aí. muito. Merece. Pessoa maravilhosa. Então, na ausência de um, a gente tem dois, né? Dois policiais aqui com a gente. Obrigado, Caporeso. Obrigado, Bernardo, por estar aqui conosco. E, Bernardo e Caporeso, eu estava aqui dando uma olhada nos números, né? Que eu quero comentar com vocês, da favela. E os números são assustadores, né? Porque fala-se em... Quantos por cento? Você falou? 40%? 25%. 25%, né? De território ocupado pelo tráfico, né? Território ocupado pelo 25% do território nacional. Então, aí eu estava olhando aqui essa coisa do território. Na CNN está assim: crime organizado alcança 40% dos brasileiros, né? Ou seja, 41% da população. Quase metade, né? Olha só que absurdo. E aí, 26%, que ó, o Globo. O Brasil tem 26% da população vivendo sob regras de facções, o maior índice da América Latina. E aí, se você pega a questão populacional e em questão territorial no Brasil, é o que mais assusta, sabe por quê? Quantos por cento, qual é a porcentagem que vocês acham da população brasileira usando o próprio território do país? A concentração, né? Concentração de... Quantos brasileiros, qual é a porcentagem de brasileiros que vivem em territórios, na porcentagem brasileira não, qual é a porcentagem do território nacional que nós usamos para viver no Brasil? É um chute aí. Muito pouco, né? É pouco, muito pouco. Pequeno. Só que o pouco é o pouco mais assustador que eu já vi na minha vida. Mais de 80% da população brasileira vive em apenas 0,63% do território nacional. Ou seja, se você fizer um macro retrato desses 25% que tem ocupado, esse número vai disparar. Se você for pela densidade populacional, né, esse número dispara. Explica para o pessoal aí, porque o pessoal precisa entender esses detalhes, né? Você tem uma concentração. O Brasil é um país continental, é um país gigante, né? Então, o local, pelo que o Alan está falando aqui, o local onde as pessoas vivem, né, são principalmente as grandes metrópoles, as pessoas se concentram naquela região. E pelo que a gente analisou, né, os dados que foram fornecidos antes, em 25% do território nacional sendo ocupado pelo tráfico, né, por bandidos. Dominados, né, pelo tráfico, onde o Estado não entra. Então, você está considerando uma amostra gigantesca. Se você reduzir esse retrato para onde tem concentração de pessoas, né, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro, os morros, né, comunidades e tudo mais, você vai ver que esse número de 25% tende a disparar.